Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Ziel Machado, Carlos Vailate e Isaac Sixu. Episódio 9. Tema de hoje: Para onde caminha a Igreja Evangélica Brasileira? Produção DBcast. Olá, olá. Bem-vindo a mais um podcast do Seminário Servo de Cristo. É sempre uma alegria poder ter você conosco nesse tempo de reflexão. É uma alegria como escola podermos participar desse projeto redentivo de Deus, servindo a igreja na formação de líderes, homens e mulheres, que vão glorificar a Deus por meio do exercício pleno de suas vocações, onde quer que Deus os leve. E hoje eu tenho a alegria de ser acompanhado pelos professores Isaac Sixu e professor Carlos Augusto Vailate. O professor Carlos, ele tem um doutorado em estudos judaicos na USP, um mestrado em teologia, ele é biblista, hebraísta, se especializou na área da exegese da teologia do Antigo e Novo Testamento, trabalha com a tradução, autor de 4 livros, adora comer pizza. É uma alegria tê-lo conosco aqui. O professor Isaac Sixu é alguém que, além de gostar de qualquer tipo de comida, tem o seu duplo mestrado, um no Dallas Theological Seminary, nos Estados Unidos, e o outro na teologia da PUC São Paulo. Tem se ocupado da teologia sistemática, também do ensino da língua hebraica, e é pastor de uma igreja batista aqui em Santo André, a Igreja Batista Urbana. Gente, muito bom ter vocês conosco aqui nesse nosso podcast. Isaac, dá uma saudação para a turma que nos ouve. Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer você, Ziel, por estar aqui, por me convidar para participar desse bate-papo. Me sinto honrado e privilegiado, especialmente porque estou acompanhado de um amigo querido, o pastor Carlos Vailate. Enfim, quero agradecer à escola, agradecer ao Duda, que nos ajuda aqui na produção. Enfim, gosto muito de refletir sobre teologia, ainda mais com amigos, e ainda mais falando sobre um tema tão interessante para a Igreja de Jesus. Muito legal. Carlos, a sua palavra de saudação àqueles que nos ouvem. Olá, Ziel, olá, Isaac, olá, Duda, que aqui nos auxilia durante essa transmissão, e olá a todos que estão agora ouvindo esse podcast. É uma alegria participar mais uma vez desse programa. Faço minhas aqui as palavras do Isaac. É muito importante também trabalharmos essas questões bíblicas, teológicas, de altíssima relevância para a Igreja de Cristo, e me sinto absolutamente privilegiado por estar com irmãos tão queridos, né, como o Ziel, como o Isaac aqui, tendo momentos de maior contato, de diálogo, contato, a força de expressão, porque estamos em momentos e contextos distintos durante essa pandemia, mas é muito importante esse diálogo, essa troca de ideias e aprendizado que particularmente estou tendo. Então, obrigado a todos aí. Muito obrigado. Que bom, que bom. Vamos começar dessa vez perguntando uma coisa diferente da que perguntamos das vezes anteriores. Nesse momento, qual é o seu livro de cabeceira? Além da Bíblia, o que vocês andam lendo? Carlos, o que você anda lendo ultimamente? Olha, vou ser bem sincero, como eu estou trabalhando a tradução de um novo livro, quer dizer, o meu livro, eu estou escrevendo outro livro na mesma pegada de Jonas, então o nome dele será Abacuque, Introdução, Tradução e Comentário. Então, estou lendo tudo que é comentário bíblico que você imagine de Abacuque, e lendo obras, né, léxicos de hebraico, textos gregos, trabalhando muita obra mesmo sobre Abacuque, além de outros elementos paralelos aí e outros, enfim, outros convites literários que eu recebi, tudo que eu estou trabalhando, mas mais especialmente nesse momento, Abacuque. Que maravilha. Logo vamos ter um novo livro para nos auxiliar a abrir a Se cuca. Deus quiser. Para poder seguir pensando adequadamente. Que bom, bem-vindo será esse livro. Muito bom ter você produzindo bastante, Carlos. Parabéns. Ore por Deus nós. abençoe. Amém. Isso. Amém, obrigado. Isaac, o que você anda lendo no momento? Eu estou lendo um livro de um autor chamado Tom Rainer, e o título do livro é Autopsy of a Diseased Church, né? A autópsia de uma igreja morta, né? E o subtítulo é 12 maneiras de você manter a sua viva. Bom, como eu sou pastor e, enfim,
preocupado com a saúde da minha comunidade local, eu tenho dedicado bastante tempo nesses últimos tempos a, enfim, lendo sobre a igreja, sobre a realidade da igreja, procurando diversos autores. Então, quando não estou lendo nesse processo de preparar e refinar, né, esse projeto de pesquisa do doutorado, estou lendo coisas relacionadas à igreja. Essa é a leitura do momento. Ah, que legal. Eu tô lendo um autor judeu, um rabino que eu gosto muito de ler, Jonathan Sacks. Gosto demais dele. É isso. Esse livro dele, Para Curar um Mundo Fraturado, trabalhando a ética da responsabilidade. E o que eu gosto, acho que vale a pena depois um outro podcast sobre isso, mas é que às vezes a gente bebe muito na fonte da cultura greco-romana e esquece que nossas raízes estão em outro lugar, né? Então eu gosto de ler o rabino porque me ajuda a conectar com muitas coisas que nós temos no Novo Testamento. Esse livro dele, trabalhando na ética da responsabilidade, é bastante interessante. Um outro livro que eu leio, como vocês sabem, eu também tenho formação na área da história, então a história é sempre uma preocupação constante para mim. Eu estou lendo um livro agora chamado Os Engenheiros do Caos, Giuliano Empoli, que é um livro que trabalha o seguinte subtítulo: Como as fake news e as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar o ódio, o medo e influenciar eleições. Poxa. Então, a gente precisa, como uma leitura do contexto, né, pensar muito pouquinho... contemporâneo, né? Muito propício, muito pertinente esse livro, viu? E tem a ver com o tema do nosso tema hoje, que tem a ver com para onde vai a igreja brasileira nesse contexto da pandemia, né? O pós-pandemia, para esse novo normal, para onde vai a igreja. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, que é um livro do Hans King, fazendo uma análise muito honesta, muito crítica da Igreja Católica. O título do livro é muito sugestivo, é uma pergunta. Ele pergunta se a Igreja tem salvação, e ele faz uma análise crítica bem interessante da Igreja. Eu devo dizer que quando a gente conversa sobre a Igreja, nós três somos pastores, pessoas de igreja que amam a igreja, que servem a igreja. Em algumas horas estaremos ali compartilhando a palavra na igreja. Nós fazemos sepultamento, casamento, batismos, visitas. Então, quando nós criticamos a igreja, nós não fazemos como alguém que tem ódio à igreja. Pelo contrário, qualquer palavra crítica que nós façamos, ela nasce do nosso amor à igreja. Nós amamos o noivo e amamos a noiva. Nós não divorciamos esse amor. Não é? E fazemos essa crítica com toda a reverência diante do noivo. Então, como expressão de fidelidade a ele, de adoração a ele. Então, o que nós vamos conversar agora sobre a igreja brasileira deve ser visto nesse contexto de três pessoas que são pastores que dedicaram e dedicam as suas vidas a Jesus e à sua igreja, que amam a sua igreja, que esperam, ao fazer qualquer juízo crítico, sempre fazer com profunda reverência e adoração ao Senhor, ao noivo da igreja. Nunca queremos falar da noiva algo que desagrade o noivo, mas no desejo de servir e glorificar o noivo, queremos zelar pela santidade da igreja. É por isso que nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Pessoal, em termos dessa situação de pandemia, como é que essa situação tem afetado, na perspectiva de vocês, a igreja evangélica brasileira? O que você acha, Isaac? Eu acho que a gente tem aprendido algumas lições bem importantes nesse processo, né? Eu acho que eu consigo levantar três, pelo menos nesse momento. Primeiro, a gente passou, pelo fato de estarmos exilados em casa, a gente teve que aprender, ou estamos aprendendo a valorizar o ajuntamento, né? A gente está aprendendo a valorizar o estar junto. Porque visto que agora nos faz falta estar junto, e a gente só dá valor quando perde, né? É natural do ser humano. Então eu acho que essa é a primeira lição mais óbvia, né? Estamos aprendendo a valorizar o ajuntamento do povo de Deus. A segunda lição é que eu acho que a gente está aprendendo a priorizar o que deve ser priorizado dentro da igreja. No que diz respeito ao cuidado mútuo, ao discipulado, aquilo que a gente conhece como catequese cristã, né? A formação intelectual dentro da igreja, etc. Então, eu tinha um professor no seminário que ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia que ele falava assim: olha, gente, se vocês querem começar a identificar o que realmente deve ser priorizado na igreja, tira o projetor.
E ele falou isso daí no contexto em que as igrejas estavam trocando a tecnologia do retroprojetor para o projetor de multimídia, né? E é interessante, porque agora a gente já não tem mais projetor, né? Agora a gente está tendo que lidar... A igreja sequer está podendo se reunir no espaço do templo, no espaço... A gente não dá para a gente ficar discutindo mais marca de bateria, marca de projetor e tudo mais, e a gente está descobrindo que ser igreja é sobre outras coisas, né? E não mais ficar discutindo sobre coisas supérfluas. A pandemia está ajudando a gente a priorizar o que deve ser realmente priorizado. E, em último lugar, eu acho que nós estamos sendo desafiados a repensar a nossa teologia da dor e do sofrimento. Essa situação, ela está ensinando a gente que as respostinhas clássicas dos livros de apologética e, enfim, das páginas da teologia fria, elas muitas vezes não respondem e não tratam, né, não lidam com a realidade. Essa situação da pandemia, ela tem me desafiado a revisitar a teodiceia, revisitar a teologia do sofrimento e da dor, enfim, as questões da soberania de Deus, que está pegando fogo agora nesses nossos dias, se Deus está nessa pandemia, se ele não está, e etc. Então eu penso que essas 3 lições, elas vêm assim, mais na minha cabeça. Outras acho que a gente poderia falar mais, mas eu tô com o coração nessas 3. Eu também, em nossa comunidade, nós temos feito uma imersão profunda na espiritualidade do lamento. Essa experiência do povo de Deus no exílio, né? Esse de sentar à margem dos rios da Babilônia e chorar de saudade, né? Então, o que a gente aprende? E de fato eu acho que agora, ao invés de aprendermos dos modelos de êxito das igrejas do Ocidente, talvez seja a hora de a gente aprender bastante com a experiência da igreja perseguida, que não tem possibilidade de se reunir, se encontrar. E talvez tenhamos que mudar o nosso foco de referência e começar a prestar mais atenção nessa igreja que é enorme, que continua crescendo debaixo de situações adversas, mas que não podem ter o privilégio que nós tínhamos antes de encontrar-nos com muita facilidade. Carlos, que lições ou que considerações vocês têm feito nesse período? Bem, eu acho que, dentre outras coisas, eu concordo com as colocações suas, né, do Isaac, muito bem colocadas, e eu creio que nós aprendemos, né, nesse momento, a resgatar a importância, por exemplo, dos cultos domiciliares, né? Os cultos domiciliares, eles não são rivais, né, inimigos ou competidores dos cultos no templo, em loco, mas eles devem complementá-los. Então eu creio que é importante agora esse contexto onde podemos nos reunir e enfatizarmos isto, né? No meu caso aqui com a minha esposa, com a minha mãe, termos sempre os nossos momentos de oração. Eu tenho enfatizado também com a igreja, nós temos feito, dentre outras coisas, um relógio de oração para sempre termos um grupo de irmãos orando em dados os momentos específicos do dia. Então eu diria que esta seria uma primeira reflexão que eu faria. Uma segunda delas, que tem a ver com aquilo que o Isaac já mencionou, é a consciência. Nessa pandemia demonstrou, pelo menos atiçou a nossa consciência da nossa limitação e ao mesmo tempo da soberania de Deus, né? Então nós somos absolutamente limitados e dependemos de Deus, quer Ele tenha enviado esse atual contexto pandêmico, quer o tenha permitido, de algum modo Ele está envolvido nele, sem dúvida alguma, porque esse mundo é o mundo de Deus, é o cosmo de Deus, e Ele tem todo o direito de fazer ou permitir que ocorram eventuais situações, quer estas nos agradem, quer nos desagradem. O mundo é de Deus, não é nosso. Uma terceira perspectiva que eu colocaria é que a Igreja de Cristo ela continua viva apesar de todo este isolamento, e continua viva porque ela é de Cristo. Não com base nos seus méritos, nos seus esforços e tudo, mas com base na graça que Deus dá à sua própria igreja, ela continua viva no seu aspecto genérico, né? A igreja invisível de Cristo. Eu creio que nós aprendemos também a valorizar a comunhão pessoal, o contato
físico, do qual agora nós nos vemos privados, né, nesse contexto e assim por diante. E além disso, eu vejo que a igreja ela tem aprendido, isso é muito claro, né? Aliás, inclusive nesse exato momento em que nós conversamos aqui, melhor dizendo, porque estamos em contextos distintos, e isso aponta para uma outra lição que eu aprendo, que é a seguinte: a igreja ela tem aprendido também a se adaptar às novas situações, especialmente a empregar as mídias sociais num momento onde nós não podemos nos reunir e nos contactar pessoalmente. Então são vários e grandes, importantíssimos aprendizados, dentre outros que evidentemente poderíamos mencionar, e que Deus tem nos ajudado a lidarmos, né, com a graça dele, com esta nova ou novas situações que temos experimentado. Viu, Zé? Vai lá, uma coisa que sim. É uma coisa que você fala e que me ocorre enquanto você fala, quando você fala sobre essa devoção pessoal, né, familiar, particular, sim, que não está em concorrência com a adoração pública, né? Me ocorre o fato de que isso tem, em alguma medida, cooperado para essa desclerização, se é assim que a gente pode chamar, da igreja, né? É interessante que, porque a gente não está mais podendo se reunir no templo, né, no espaço de reuniões... universal. Então aí essa coisa do sacerdócio universal, que é um traço tipicamente protestante, reformado, nosso, é um brado nosso, né? Então a gente está começando a resgatar ele, né? Porque enquanto você falava isso, me veio, por exemplo, na minha cabeça as N situações que estão acontecendo na minha igreja, no meio do povo da minha igreja, que eu não faço nem ideia, que chega para mim só depois e fala: Isaac, olha só, fulano de tal, ele fez isso e aquilo. E o normal seria, visto que a gente tem a estrutura da igreja, o pastor, o presbitério, não sei o que, para acontecer alguma coisa assim, teria que passar pela liderança. E aí, o que vocês acham? E o pessoal tá assumindo esse protagonismo, né? A igreja, os membros da comunidade estão assumindo o protagonismo nessa esfera. Então, é bonito ver essa desclerização, né, da igreja nesse processo. Bem colocado, viu, Isaac? Eu acho que as pessoas aprendem, né, Isaac e Ziel, a depender menos do pastor, né? Claro, o pastor deve ser um facilitador, ele não deve ser um faz-tudo, né? Então ele tem que aprender a delegar, e assim que nós, por exemplo, há semanas atrás, ali mais ou menos no início de março, interrompemos os nossos cultos públicos e tudo, eu mandei mensagem para os irmãos, texto no nosso grupo de WhatsApp, tudo, conversamos, liguei para os irmãos, falei: irmãos, esse é o momento para nós vermos que, e falando de mim mesmo, eu sou muito aberto, muito franco com os irmãos, olha, o pastor é um facilitador. Agora, vocês devem continuar a ler a palavra de Deus e orarem, né, devem orar em vossos lares. Vocês devem ter um momento do culto devocional, domiciliar de vocês. Vocês devem continuar a se santificar, a buscar a Deus. As portas, né, de um local onde nos reunimos fechou. A igreja de Cristo, pela graça de Cristo, continua viva. Então, não deixem de orar, de louvar a Deus, de buscá-lo. Abram a Bíblia no momento do almoço ou depois ali, sei lá, marido, esposa, os filhos, o que você entendeu desse versículo? E você, permitam que Deus fale ao coração de vocês. Não, é bom para vocês verem que, eu comento muito franco isso com eles, né? O pastor não deve ser uma muleta, né? Então não dependam do pastor, dependam de Cristo. O pastor não depende também dele mesmo, nós devemos depender de Cristo. Então, concordo com a sua fala, viu, Isaac, a do Eziel também, palavras muito pertinentes, muito bem-vindas para esse contexto. Uma coisa que eu vejo como benefício adicional é que essa migração de uma boa parte da igreja que estava ausente das mídias sociais e tiveram que recorrer às mídias sociais, aumenta a possibilidade de que pessoas que tinham uma imagem de igreja um tanto distorcida, dada a prevalência de determinados grupos nas mídias sociais, agora tem a possibilidade de ver outros testemunhos, outras experiências eclesiásticas distintas. Exatamente. Então, a quantidade de lives que se tem por dia, a quantidade de programas, gravações, o YouTube. Então, um segmento muito sadio da igreja também, não que não houvesse antes, mas um segmento que estava ausente desses espaços, agora, por estar presente nesse espaço, aumenta a possibilidade de um testemunho mais amplo, onde
quem não entendia muito bem agora vai entender muito menos, porque vai haver uma variedade muito grande de manifestações e testemunhos, o que pode trazer um certo resgate. Eu vejo, por exemplo, nossa comunidade, nós não gravamos culto ou devocionais usando o YouTube, por exemplo, mas nossa comunidade tem 500 pessoas, mas a média de assistências dos vídeos é de 2.000 pessoas. Então, a gente não sabe, são 4 igrejas, né? Além do nosso número de pessoas. Então, a possibilidade de uma ampliação do testemunho é muito grande. Eu gosto de comparar essa interrupção da pandemia da seguinte forma. Imagina que nós estamos dirigindo, fazendo uma viagem para o Rio de Janeiro, e no meio da estrada começa a chover, e aí nós temos o famoso efeito da aquaplanagem. Quando a gente entra sobre a superfície de água e nós vamos testar a dirigibilidade do carro. E aí nós vamos ver a qualidade dos nossos pneus nessa situação. Então eu diria, se nós saímos com o pneu careca, nessa hora nós vamos ter muita dificuldade de segurar o carro ali naquele momento. Vamos ter que reduzir a velocidade. Eu percebo essa interrupção provocada pela pandemia como uma água que entrou na pista, e muito das situações da igreja prévia a essa água na pista se manifesta agora. Então, uma das crises que eu vejo que se manifestou na nossa aquaplanagem tem a ver com o que Isaac disse com relação ao sacerdócio universal de todos os crentes. Essa questão de que igrejas que tinham o seu ministério, a sua teologia de liderança muito centrada na figura do pastor, vai encontrar dificuldade nesse momento, porque o seu modus operandi está muito centrado na pessoa do pastor, da liderança. Mas as igrejas que, por exemplo, têm o cultivo de pequenos grupos, dos cultos nos lares, o exercício dos dons, o sacerdócio universal, o chamado ao serviço, essas igrejas vão se adaptar melhor a essa experiência do que a outras, né? Uma outra coisa que eu vejo como um desafio é que muitas vezes a gente sabe ser igreja na eclesia, ali na reunião, mas não sabe ser igreja na diáspora. E agora o chamado é aprender como uma sanfona. A gente tem que saber tocar junto, mas tocar separado, né? Essa contração e essa dispersão também ajuda a testar, inclusive, a qualidade dos vínculos pessoais que nós tínhamos na igreja, né? O nosso vínculo é com o evento ou é com as pessoas? É o encontro, o evento ou a relação que nos sustenta nessa situação, né? E a outra coisa, como vocês falaram, por exemplo, em nossa comunidade nós não tínhamos a prática de ocupar esses espaços que a tecnologia nos permite. Mas o que acontece? Temos um grupo grande de jovens na igreja muito familiarizados com esse processo. Então, rapidamente, eles ensinaram aos pastores a como usar Instagram, como usar Facebook, como usar vídeos, né? Então, o Zoom, eu sou da época... Gente, eu ainda uso rádio de pilha. Eu sou da época do rádio de pilha. Eu ainda uso rádio de pilha. Entendeu? Então, eu tô aprendendo a usar Zoom. A quantidade de lives que eu faço durante o dia, eu fico quase morto. Mas para ficar a live é um negócio complicado, né? Pois é. Mas, enfim, eu vejo que parte da dificuldade, ela já preexistia a essa crise. E essa crise só ressalta, né? Uma coisa que eu queria colocar, Ziel, para você, é que, sim, essa situação, ela obviamente entristece a todos nós, né? A diáspora, o exílio, não poder estarmos juntos, reunidos como povo, etc., realmente nos entristece. Mas uma coisa que eu estava conversando na reunião do presbitério da minha igreja, esses dias, foi que eu disse, por um outro lado, essa realidade tem me encantado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro porque nós estamos testemunhando o fato de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser edificada pelo Senhor Jesus, porque Ele promete isso, independente da pandemia. Amém. A gente está vendo Jesus edificar a igreja dele como Ele disse que edificaria a sua igreja, e a gente está vendo o fato de que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Ainda que a pandemia feche os nossos templos, a igreja continua viva, a igreja continua atuante. Então isso me empolga bastante, isso me deixa muito, muito animado com a igreja do Senhor Jesus Cristo, isso me
me enche o coração nesse processo. Então, essa experiência da pandemia, ela tem sido agridoce para mim. Uma outra coisa que eu acho espetacular, e eu queria até remontar o título, né, desse livro que você mencionou, do Hans King, né, que o título é, né, A Igreja Tem Salvação? E a minha resposta, quando eu penso na igreja evangélica, depende do que você está querendo dizer por igreja, né? Se você está falando desse fenômeno sociológico que se prostitui com um planalto, que se vende por relíquias gospel e etc., essa pandemia está sendo sensacional para mostrar que esse negócio aí tem que cair no chão e ficar lá, né? É verdade. Mas, ao mesmo tempo, como disse para você, a igreja de Jesus, ela transcende todas essas coisas e essa tem salvação. O Salvador vai garantir a salvação da igreja e vai garantir que a igreja fique de pé, né? Então, esse momento tem sido muito, muito especial para mim como pastor, como líder, por causa de todas essas dinâmicas e todas essas nuances na minha reflexão, né? Vailate, o que você acha dessa dimensão, dessa espiritualidade do lamento? Nós somos uma igreja adolescente e uma igreja muito triunfalista, muito jovial, muito animada, né? E agora a gente está sendo colocado diante de um fato de ver milhares de pessoas que morrem no mundo diariamente, muito próximo da gente, 800 pessoas ou mais que morrem diariamente no Brasil. Isso nos dá uma dimensão de lamento muito profundo. Então, de certa forma, nós temos que agora equilibrar e curar a nossa espiritualidade, que é muito triunfalista, muito da vitória, muito da alegria, e também incorporar essa dimensão do lamento, começar a ler mais os Salmos, ler mais Jeremias. O que você acha dessas coisas? Correto, eu acho que você tem toda a razão, né, Zé? Enquanto você falava, a minha mente voltava-se para um texto do qual gosto muito e pretendo, se Deus assim me permitir, me der graça, saúde e tudo, talvez trabalhá-lo no futuro, que é o texto de Eclesiastes, né? Sou absolutamente apaixonado pela melancolia de Eclesiastes e tudo, e particularmente a sua fala, Zé, me remeteu a Eclesiastes 7,14, que diz, no dia da prosperidade, quando tudo estiver indo bem, né, goza do bem, mas no dia da adversidade, que é o dia que nós estamos experimentando, considera, porque Deus também fez em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, eu creio que é importante, porque normalmente, dependendo do contexto eclesiológico do qual façamos parte, ou muitos desses que são, vez por outra, veiculados na mídia, nós justamente somos ensinados, como você muito bem colocou, a termos um discurso triunfalista e a vermos questões ou momentos ruins como este, lamento, por exemplo, como uma coisa de crente derrotado, né? Então a ideia de lamentar, que isso é coisa de crente derrotado, não devemos aceitar aquela coisa, né, da confissão positiva, né? Eu rejeito a Covid-19, rejeito a pandemia, né? Isso aí vai sumir, em nome de Jesus eu decreto que ocorra isso, eu determino algo do gênero. Então, o lamento, ele é uma parte importante e vez por outra esquecida da nossa espiritualidade. Nós devemos ter, aliás, em todos os contextos, né? Nós somos, eu vim por exemplo, de uma característica eclesiológica também pentecostal, onde era ensinado a não chorar, né, diante de alguém que morreu, inclusive de um irmão em Cristo, né? Não chora não, porque ele já está com o Senhor, isso é um momento de alegria. Ok, mas ele está com o Senhor, mas eu sinto falta dele, especialmente se é meu pai, se é minha mãe, né? Se é um amigo querido, é um pastor, né? Quantos pastores não estão morrendo nesse momento? Claro que pastores não são melhores ou piores do que ninguém, mas dias atrás eu comentava com alguns irmãos nas redes sociais, para orarmos, por exemplo, pelos pastores que tinham 60 anos ou mais e mais vulneráveis eram e são, portanto, a essa pandemia. Eu falei, irmãos, oremos pelos pastores, pelos teólogos, eles não são melhores do que ninguém, mas oremos pelos pensadores cristãos que muito contribuem para com a igreja, que estão morrendo, né, ou pela Covid ou por outras situações. Descobri esses dias atrás, o próprio Ravi Zacarias está com câncer, claro que não é pelo coronavírus, mas oremos por essas pessoas com uma certa idade que são mais vulneráveis, né? Então,
Eu concordo com você, viu, Zé? Nós temos que resgatar esse lamento muito presente nos Salmos, nos livros de sabedoria, em Jó, em Eclesiastes, em vários outros textos, e curtirmos o momento do luto, da tristeza, da tragédia. É talvez estranho, né, e paradoxal falar curtir o momento da tragédia, mas curtir no sentido de refletir sobre todos os acontecimentos e vermos de algum modo as mãos de Deus sobre isso, quer dizer, mas Deus está cuidando da igreja, Ele não a desamparou, não cremos no Deus do deísmo que deu a corda no relógio chamado mundo e o entregou à própria sorte, não, nós cremos num Deus que está presente conosco, que está cuidando da igreja dele, abençoando-a, protegendo-a, em que pese a nossa total ignorância e incompreensão do porquê Ele tenha enviado tal situação ou a permitido. Então o lamento ele é bem-vindo, embora não o desejemos, como você muito bem colocou, mas já que estamos nele, então eu creio que nós devemos ter um olhar muito bíblico e muito teologicamente saudável e sadio sobre ele. Pensando no Eclesiastes mesmo, diz que há sabedoria na casa do luto, não é isso? No luto há mais sabedoria, exato, né? Exatamente. E esse Deus que acompanha conosco, que anda conosco no vale da sombra da morte, que está presente também nesse contexto, né? Perfeito. Então vai ser, eu penso, vai ser, sim, Isaac. Não, eu acho que eu só ia completar um pouquinho daquilo que o Carlos está falando. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o lamento é uma bênção. O lamento é uma bênção de Deus. Inclusive tem um livro inteiro na Bíblia só que é um lamento inteiro. E a gente nesse evangelho triunfalista, como falou bem o Vailate, a gente desconsidera esse aspecto da vida cristã. Aqueles que com lágrimas semeiam voltarão com júbilo, trazendo seus feixes, diz o salmista. Salmo 126. Exatamente. Então, tem esse aspecto da vida cristã que é um aspecto real e um aspecto belíssimo. Não é que a gente vai correr atrás de dor e correr atrás de sofrimento. Não é masoquismo, né, Isaac? Exatamente, mas eu gosto muito do pensamento do Bruce Waltke, né, naquele livro dele lá, O Lamento, sobre a lamentação cristã, os Salmos como lamento cristão, se não me engano, e ele vai falar exatamente isso, como o lamento como esse recurso espiritual que Deus nos dá a chance de rasgarmos o nosso coração diante dele no momento da angústia, no momento do luto, no momento da morte. A gente está muito anestesiado, a gente vive um cristianismo muito pouco visceral. Então tem esse aspecto de que perdemos a beleza do lamento e a importância do lamento para a nossa caminhada cristã. Eu acho que tem uma... E sem essa dimensão de lamento, a vida fica muito empobrecida, né? Exatamente. Correto. E eu acho que tem um outro aspecto que a pandemia está trazendo pra gente, que eu tenho citado bastante pro meu povo na minha igreja, que é olhar para o mundo com os olhos marejados de lágrima. Vai nos dar a oportunidade de eventualmente ver coisas que nós não veríamos de olhos secos. E aqui eu tô parafraseando o Nicholas Wolterstorff, né, naquele livro dele, Lamento por um Filho, em que ele diz exatamente isso. Ele diz: eu olharei o mundo através das lágrimas, porque talvez eu veja coisas que não veria com olhos secos. Deus, às vezes, ele enche os nossos olhos de lágrimas por causa da pandemia, por causa da morte daqueles que estão perto de nós, por causa, enfim, da doença e etc., porque Deus quer que nós vejamos coisas que eventualmente a gente não veria com os olhos secos, né? Então, esse aspecto do lamento, a nossa teologia do sofrimento, a nossa teologia da dor, ela precisa ganhar uma nova expressão, ela precisa se aprofundar nessa oportunidade que Deus está nos dando por meio dessa pandemia que a gente está passando. Nas maratonas, a dor é sempre um aliado importante para a gente. A dor dá uma noção de limite para a gente importante. Alguns corredores tentam evitar a dor tomando alguma medicação, mas é perigoso, porque a dor é sempre um mensageiro importante, né? Quando a gente corre, por exemplo, até o quilômetro 30, as pernas levam a gente. Depois do 30, né, só a cabeça leva a gente. No 33, você já vê os anjos, o céu aberto e os anjos cantando manso e suave, Jesus está chamando, né? A música seguinte é: vem alma cansada, tomada de dor, entendeu?
Então, mas aí você, com a dimensão da dor, você pensa no seu esforço, você pensa na vida, você ajusta o seu ritmo, você muda o ritmo, você se preserva. Nós estávamos num modelo civilizacional enlouquecido, a velocidade das coisas, né? Sim. Até a própria natureza está agradecendo. Eu consigo ver estrelas no céu, da Praça da Árvore, que eu não conseguia ver. Você vê os animais, né? Em vários lugares, os animais invadindo as cidades, porque nós roubamos os espaços deles. É verdade, Zé, é verdade. Os pássaros que cantam aqui na janela de manhã aqui em casa, mudou a quantidade de canto e de pássaros aqui que estão voltando, né? Então o céu mais limpo. Então o ritmo que nós estamos vivendo, naquele ritmo acelerado, onde a velocidade se tornou o grande paradigma, essa crise provocou um grande cavalo de pau. A gente vai ter que reajustar o nosso ritmo para a nova realidade, não é isso mesmo? Exatamente. E você falava agora, Zé, se me permite também, tem o texto interessante de curtir o lamento, ainda pegando gancho na sua fala, na fala anterior do Isaac, né? É interessante aquele texto de João no capítulo 11, quando nós vemos lá aquela expressão lá, Jesus chorou. Eu fico pensando, ele chora ali por Lázaro, mesmo sabendo que irá ressuscitá-lo nos versículos seguintes. Por quê? Porque não poupou as lágrimas. Jesus, por que o Senhor chorou se o Senhor sabe que ele vai ressuscitar? O Senhor mesmo irá ressuscitá-lo, mas Jesus curte o momento do lamento, ele não pula essa etapa. Nós queimamos com frequência essa etapa devido a esse nosso discurso triunfalista, apenas os aspectos positivos, né? Então acho que é momento de curtirmos no melhor dos sentidos o luto, o lamento e tudo, mesmo sabendo que Deus, conforme a sua graça, nos proporcionará em seguida momentos mais agradáveis, né? Que venhamos a curtir o momento sabendo que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma coisa é a gente dizer, né, Deus está no controle e nós não temos o controle. Outra coisa é você não poder sair de casa. Opa, realmente eu não tenho o controle. Essa nossa teologia do domínio ficou muito restrita, não é verdade? É verdade. Porque a gente não pode nem sair de casa. Então você diz assim, mas como é que é esse negócio do domínio? Domínio aonde? Porque quem está dominado aqui sou eu, né? Então, o melhor agora seria fazer como Jeremias ou como Abacuque, aguardar em silêncio e prestar atenção nas lições que a gente vai aprendendo nessa fragilidade, né? Nessa fragilidade. A dor e a fragilidade são grandes mestres para a gente. Quais são as iniciativas pastorais que vocês têm tido para acompanhar a igreja nesse período? Esse é o desafio, né? Esse é um desafio grande de acompanhar a igreja nesse período em que você não tem como, enfim, estar perto. Na nossa igreja, nós somos em 5 presbíteros, então a gente literalmente dividiu a membresia pelo número de 5 e temos a missão de entrar em contato com cada membro da igreja num determinado período de tempo, dar uma ligada, saber como é que tá, fazer aquele acompanhamento pastoral. Temos o desafio de manter a igreja bem instruída, então aí entra a questão dos recursos digitais, né, as lives, as aulas via Zoom, os pequenos grupos, etc. Então essas são iniciativas importantes. Eu acho que uma iniciativa que a gente não está fazendo, ou pelo menos está fazendo pouco, penso eu, pelo menos essa é a minha experiência dentro da minha comunidade, é a iniciativa da oração. Eu acho que a internet, ela nos fez falar muito e orar pouco. Visto que a gente está com a internet fazendo live toda hora, enfim, entrevista com não sei quem, um estudo sobre isso, perguntas e respostas com o pessoal na internet, etc., a gente não tem orado tanto. Isso tem me incomodado um pouco e eu acho que esse é um desafio importante. Pelo menos na minha igreja a gente não teve desde que começou a pandemia, a gente não teve nenhum movimento de oração contínua, a não ser aquele de orar durante os cultos, durante as nossas orações pastorais, da liturgia, etc., no culto que a gente transmite pela internet. Então, eu acho que a internet ela anestesiou a gente em relação à oração, nos deu muita voz, como vocês muito bem pontuaram, mas eu acho que a gente está pecando, pelo menos penso que isso a partir da minha comunidade, a gente está pecando na falta de oração.
Deus não está online, né? Está on prayer. Temos que mudar aqui esse processo aqui. E vocês, Vailate, o que tem feito na igreja lá como iniciativa de cuidado pastoral nesse período? Então, Zé, eu disse, acho que num dos outros podcasts, né, que eu exatamente hoje, eu estava mandando uma comunicação via WhatsApp para cada um dos membros, né, com uma mensagem lá, olha, uma mensagem especial para uma pessoa especial, você. Então eu trouxe lá, olha, estamos isolados socialmente, mas Deus, Ele continua agindo e tal, não deixe de orar, e dei um versículo distinto, diferente para cada um dos irmãos, às vezes para um casal, né, para eles lerem, meditarem. Aí foi muito bacana porque me deram feedback, pastor, que bênção, o senhor me emocionou, Deus falou comigo por meio desse texto, eu precisava ouvir isso, saudade do Senhor, dos irmãos, da igreja, gente chorando, foi uma bênção. Segunda coisa, telefone, né, de vez em quando, como o Isaac falou, outros pastores também ali na igreja, ligando, meu irmão, você tá bem, tá precisando de algo, quero que você saiba que eu estou orando por você, e estou mesmo, né, isso envolve, aliás, o outro ponto que o Isaac mencionou, né, sobre a oração. Nós fizemos já algumas semanas um relógio de oração. Então coloquei no nosso grupo da igreja, irmãos, quem pode orar no horário tal? Então, sei lá, eu, por exemplo, todo dia estou orando às 15 horas com minha esposa, a gente, enfim, ora ali durante uma meia hora por ali, e tem irmãos que estão orando às 10 horas, 11, meia-noite, 1, 3 horas da manhã, tem alguns irmãos que estão orando, sempre orando, e eu sempre tenho colocado, olha, ore pedindo para que Deus abençoe seu casamento, sua família. Quantos lares estão sendo desfacelados, mortes, violência doméstica contra a mulher nesse momento pandêmico, as pessoas não sabem conviver umas com as outras e tal, né? Orem pelo casamento de vocês, orem pela família de vocês, orem por mim, deixo bem claro, eu preciso da oração de vocês, orem pelos pastores, né? Não existe um pastor super-homem, eu sou carente das orações de vocês, orem pelo nosso Estado, orem pelos nossos governantes, orem pelo nosso presidente, concordâncias ou discordâncias à parte, para que o nosso país ande bem, orem pelo nosso planeta, isso, e depois também temos trabalhado com eu sou pastor de uma igreja que ela, digamos que é uma igreja mais de periferia, né? Então não é uma igreja rica, então nós também temos trabalhado com distribuição de cestas básicas para as pessoas mais necessitadas, os seus familiares. Temos recebido boas doações, inclusive de irmãos que nos visitaram outras vezes no culto do Canadá, de outros lugares que têm abençoado a nossa vida aqui para nos ajudar, né? Então eu tenho tentado por meio disso, né? O WhatsApp, as lives também, como o Isaac aí muito bem colocou. Amanhã gravarei, permitindo Deus, à noite, né? Mas eu normalmente tenho gravado à noite. Posto depois no grupo, peço para os irmãos refletirem, para lerem aquele texto bíblico, à medida em que for possível repartirem com seus familiares. Então, de forma geral, nós temos trabalhado com essas frentes, né? Nossa igreja, nós tínhamos uma certa vantagem, porque 85% dos membros da igreja pertencem regularmente a um grupo pequeno. Então as relações eles têm o hábito de encontrar-se. Então migraram dos encontros presenciais para os encontros nas salas virtuais de encontro e estão se encontrando ali. Uma coisa que ficou muito legal, que a gente começou a fazer, foi os Salmos da comunidade. Eu pedi autorização à editora Mundo Cristão para que nós gravássemos os salmos. Então, cada dia um membro da igreja grava um salmo. Legal. E lê 2 vezes, como se fosse uma lectio divina. Lê 2 vezes o salmo e depois no final do salmo dá uma resposta ao salmo, que pode ser uma oração, um poema, uma canção. E então a gente manda isso por WhatsApp para os membros da igreja e a gente então todo dia ouve a leitura de um salmo na voz de um irmão de que temos saudade, porque estamos ouvindo a voz dele. E depois podemos orar com ele. Então, quando chegou no Salmo 8, foi lindo, porque a iniciativa foi uma mãe com uma criança de 6 anos, leram junto o Salmo. Então, ouvi a voz da mãe e a voz da criança, e depois eles fazem a reação ao salmo. É uma coisa assim muito legal. Todo dia você recebeu um salmo lido por alguém da comunidade, e eu estou surpreso porque tem pessoas que na igreja não falavam nada e aí compõem poesias e cantam. A gente descobre os talentos. Então é uma coisa muito legal essa dos salmos da comunidade, né? Outra coisa que a gente tem feito também é
grupos de jovens têm auxiliado os mais idosos a como usar o espaço virtual para os seus encontros de grupo pequeno. Teve um grupo nosso na igreja de pessoas acima de 65 anos que estavam tentando se encontrar no Zoom. E eles ficaram 40 minutos tentando se conectar. Quando se conectaram, caiu a ligação, porque o tempo que o Zoom permitia era 40 minutos. Poxa. Mas aprenderam, então já estão fazendo esse tipo de coisa, né? Outra coisa que a gente tem feito também nós criamos grupos de think tanks, né? Grupos de pensamento, de brainstorm, né? De pegar ideias, assim, como é que vai ser a realidade pós a pandemia. Então, que tipo de desafios vamos ter em termos econômicos na igreja, em termos de pessoas com perda de emprego, com necessidades econômicas? O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Então, tem um grupo pensando no dia seguinte, já estratégias, iniciativas, economia solidária, bolar alternativas e recursos, pensando na empregabilidade, economia solidária, lidando com alguns conceitos assim que possam ajudar a igreja, não só a igreja, mas as necessidades que vemos ao nosso redor. Um outro grupo formado por médicos que estão na linha de frente, fisioterapeutas e tal, pensando, ok, depois que for permitido o retorno na igreja, como é que vai acontecer essas reuniões? Quantas pessoas podem ter no espaço físico? Qual o tipo de distância? Quais são as medidas sanitárias que isso implica? Nós temos, por exemplo, na igreja, um grupo de anciãos, mais de 50 pessoas acima de 85 anos. Eles podem participar ou vão ter que esperar surgir a vacina para que possam participar? Enfim, então, grupos fazendo simulações do futuro para ver que tipo de possibilidade nós vamos ter, né? As mulheres do artesanato, nós temos um grupo de artesanato de mulheres que é formado por umas 10 a 12 membros da igreja cristãs e mais umas 40 que não são membros da igreja, mas que todo mês se reúnem para fazer artesanato na igreja. Elas se mobilizaram para costurar máscaras, para doarem para os hospitais e clínicas, enfim, para pessoas na cidade, na nossa região. E essas mulheres já construíram 13 mil máscaras para serem doadas, assim. Então, o grupo de jovens levando cesta básica para os projetos sociais da igreja. Então, realmente, como disse o Isaac, toda uma vitalidade acontecendo nesse momento que traz muita esperança, que é a forma como a igreja, ao longo dos séculos, vem respondendo às pandemias, né? Com solidariedade, com empatia, com disposição a acolher, a lidar, a não fugir e evitar o sacrifício alheio, né? Vocês teriam alguma palavra, alguma palavra bíblica para animar e orientar aqueles pastores que estão em situações diferentes das nossas aqui em São Paulo, lá distante no Brasil, em lugares onde há muita necessidade? Que palavra de ânimo você daria ao pastor? Que cuidados o pastor deve ter para não deixar ser sufocado por esse contexto de tanta pressão que nós estamos vivendo? Que palavras de ânimo você dariam a esses líderes, pastores e pastoras que estão por aí envolvidos? O que vocês diriam? Eu nem sei o que eu diria, Zé. Bom, eu começaria lembrando quem é o dono da igreja. A igreja ela foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo desde antes da fundação do mundo. E Deus ele vai fazer cumpridos todos os seus propósitos, independente do contexto, independente de onde nós estejamos, independente da nossa situação, independente da nossa limitação, independente do nosso orgulho, da nossa arrogância, independente de, apesar de nós, Deus ele há de fazer a sua igreja ser apresentada ao noivo pura e sem mácula, ao noivo de maneira pura e sem mácula. Então eu acho que essa primeira verdade precisa nos inspirar e nos ajudar a perseverar, né? A segunda palavra que eu daria é: lembre-se que, como pastores, nós estamos lidando com um único empreendimento que tem todas as garantias de que nós vamos ser absolutamente dispensáveis, e ao sermos absolutamente dispensáveis, seremos absolutamente bem-sucedidos. Então, faça-se
humilhado e faça-se dispensável no meio da igreja, sirva a igreja, e isso será o sucesso do pastor, isso será o sucesso do líder. E em último lugar, estamos lidando com a menina dos olhos de Deus, então precisamos ter reverência, precisamos, enfim, habitar a dor, como diz bem você, Ziel, habitar a dor com reverência e com zelo, sabendo que estamos pisando em terreno santo. E isso precisa colocar um senso profundo de responsabilidade, de fazer com que todos os recursos que o Senhor nos deu sejam utilizados, independente deles serem poucos ou muitos. Esses recursos precisam ser utilizados para o bem da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a menina dos olhos de Deus. Então eu diria essas 3 coisas. Não sei o que o Carlos diria. Sim, Isaac, faz coro com as suas colocações muito bem feitas. Eu diria para esses pastores, para esses líderes, para que eles, claro, cuidem de si mesmos, né? Porque às vezes no afã de querermos cuidar dos outros, nos esquecemos de nós mesmos, da nossa família, do nosso casamento. Não é um narcisismo, não é um individualismo egoísta, né? Mas um amor próprio mesmo, bíblico, saudável, né? Cuidem de si mesmos, como o Zé citou num dos outros podcasts, né? Cuidem da doutrina. Não é porque estamos experimentando esse contexto todo pandêmico que devamos aí negligenciar a doutrina e instruirmos bem os nossos queridos irmãos e irmãs na palavra de Deus. Apacentem o rebanho de Deus, como Pedro nos orienta lá em 1 Pedro, no capítulo 5, né? Por meio de todos esses outros mecanismos, né? Isso envolve esse outro ponto: aprendam a se adaptar a esses novos contextos e desafios, por exemplo, que implicam o uso das mídias sociais, como o Zé muito bem colocou, e que usa na sua igreja. Eu sei que o Isaac também usa, também tento usar ali na igreja, e tenham esperança de que, com a graça de Deus, com a permissão dele, conforme a vontade dele, dias melhores virão, e fomentem a esperança também no coração do povo de Deus, das pessoas, porque há pessoas absolutamente desesperadas por razões mais do que óbvias e legítimas, ou porque perderam seus empregos. Temos milhares, para não dizer milhões de desempregados no Brasil, no mundo também, claro, mas falando da nossa realidade, e essas pessoas precisam ser auxiliadas psicologicamente, espiritualmente, né, emocionalmente, de todas as formas, e que, portanto, as pessoas fomentem a esperança nas outras, mas uma esperança bíblica, né? Não uma esperança simplesmente, digamos, humana, no sentido de que as coisas, eu creio, uma ideia de uma fé positiva, que amanhã será melhor porque será melhor. Não, nós cremos que amanhã será melhor se Deus nos der graça, se Ele nos abençoar, se Ele for à nossa frente, porque eu creio que isso é muito importante. No momento de total desesperança, tentarmos levar uma esperança fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus, e eu diria, em geral, isso daí. Essa esperança não é otimismo positivo, né? É esperança. E essa esperança tem um duplo fundamento. O primeiro é que o túmulo está vazio, e o segundo é que o trono está ocupado. Amém. Então, esse binômio, né, o túmulo vazio e o trono ocupado, nos dá uma esperança incrível para agir na história, né? E a igreja, então, como essas primícias da nova criação, a gente protagonizando na história uma nova forma de viver, uma outra forma de viver, esses projetos de transformação que Deus começa nas nossas vidas, nas vidas da comunidade e a partir de nós no mundo, né? Então, não se esqueçam disso, não se esqueçam que o túmulo está vazio e não se esqueçam que o trono está ocupado. Nós estamos em muito boas mãos. Amém. Então, e coloque esse pouco recurso que você tem nas suas mãos na mão do Senhor. O nosso Senhor é aquele que costuma fazer com que poucos recursos sejam mais que suficiente, né? Então, ele é pouco enquanto estiver nas nossas mãos. Coloque na mão do Senhor, você vai ver o que acontece. Deixa na mão dele, que ele dá um cuidado nisso. Gente, que alegria poder ter feito com vocês essa série desses 3 podcasts durante a madrugada pandêmica nessa cidade de São Paulo.
Nós, como velhos e bons pentecostais, sabemos que de madrugada o crente vai buscar poder, e nós, nessas madrugadas, testemunhamos desse poder de Deus. O primeiro milagre foi manter-nos acordados de madrugada. Para vocês terem uma ideia, nós estamos terminando o terceiro podcast às 4h36 da manhã. Daqui a pouco o galo canta, mas não vai cantar 3 vezes para avisar que nós estamos traindo o Senhor, pelo contrário. Que não neguemos ao Senhor, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se esse galo cantar 3 vezes, a gente mata esse galo e faz canja com esse galo, não é? Faz canja. Ele faz canja desse galo. Gente, muito bom ter vocês aqui, foi uma alegria muito grande. Eu quero encorajar vocês que nos ouvem a que conheçam a nossa escola, conheçam os programas de formação que temos ali. Temos o programa de mestrado na área de missões com o professor Marcos Amado, alguém muito experiente, alguém que passou 27 anos no campo missionário, alguém que tem ajudado na formação de uma nova geração de missionários no Brasil. O programa de doutorado sobre a coordenação do professor Steven Kirchner, que ajuda os pastores ao longo do seu ministério fazerem revisões ministeriais importantes. Lembrando sempre que são cursos livres, preciso mencionar isso aqui. O nosso curso de estudos pastorais, o curso de liderança cristã, sob a coordenação da professora Eli Hoare, que nos ajuda, orienta, recebe vocês lá e ajuda a fazer vocês a seguirem adiante nesse sonho de poder ler a Bíblia com mais consistência, com mais propriedade, com mais seriedade para edificar a igreja. A gente agradece o apoio da liderança do nosso seminário, o nosso reitor, o pastor Ricardo Shen, que tem nos apoiado nessa iniciativa, a todos os irmãos das igrejas chinesas que nos apoiam com suas ofertas, os irmãos que oram por cada um de nós. Queremos que Deus abençoe vocês ricamente, que esse ano seja marcado pela uma presença renovada do Senhor no meio dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Agradecemos a Deus também pela vida de cada professor da escola, cada funcionário da escola. Todos eles contribuem com aquilo que fazem para a formação de uma nova geração de líderes, homens e mulheres que respondem ao chamado de Deus, essa vocação de Deus. Nós somos muito agradecidos por cada um de vocês que nos ajudam a cumprir a missão que temos como escola. Oramos por todas as escolas teológicas do Brasil, que Deus dê a vocês criatividade, sabedoria, discernimento, ânimo, para que vocês, no meio dessa crise, possam ver a provisão e a presença de Deus, que todos os seminários e escolas teológicas do Brasil possam ser profundamente abençoadas, todos os professores. Nossa igreja brasileira precisa de que cada seminário, cada escola bíblica funcione bem. E nós somos parceiros de vocês nesse sonho, parceiros de vocês em oração nesse sonho. Gente, muito obrigado. Vailate, suas palavras finais, e depois Isaac, suas palavras finais. Obrigado, Ziel, muito obrigado a Isaac, muito obrigado por essa conversa bem fraterna, amistosa, abençoada, abençoadora. Mais uma vez fui muito enriquecido durante esse contexto e espero, com a graça de Deus, que possamos eventualmente repetir esse mesmo encontro aí, tratando de outros temas bíblicos e teológicos, e espero que tenha sido de serventia, né, para todos os nossos queridos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Ziel. Isaac, Deus abençoe suas vidas, famílias, ministérios e também a vida, família e ministério de todos os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Isaac. querido Ziel. Obrigado, Carlos Vailate. Obrigado cada um de vocês que nos ouve. E, enfim, eu quero encerrar dizendo uma palavra de esperança. O Senhor, Ele governa soberanamente sobre todas as coisas, Ele usa a sua igreja para anunciar o senhorio do seu Filho sobre todas as coisas, e estamos comprometidos com Cristo, como falou Ziel, que está sentado no trono à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que Ele tenha misericórdia sobre nós, e que Ele nos dê aquilo que a gente precisa para fazer a vontade dEle. Amém, amém. Que seja assim, que seja assim. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio do podcast do Seminário Servo de Cristo. Tchau!
Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Ziel Machado, Carlos Vailate e Isaac Sixu. Episódio 9. Tema de hoje: para onde caminha a Igreja Evangélica Brasileira? Produção DBcast.